Então, gente, eu vim hoje também pedir para vocês compartilharem meu vídeo, que eu vou fazer um relato. Mas obrigado, se quiser compartilhar com amigos, tá? Obrigado, com pessoas que você conhece. Então, é isso. Eu vim falar hoje aqui do necessidade que a gente está tendo de mentalizar um bloco, no bloco da China, da Rússia, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, uma grande luz branca que possa cobrir esses blocos, esses lugares, e que a gente mentalize nem que seja 5 minutos do dia, 7 minutos do dia, entendimento, conciliação, acordo, equilíbrio, que possa não haver ataques, mais ataques, ou produção de armas que possam gerar problemas para a saúde das pessoas a mais, ligada à parte biológica, enfim, que possa acabar com isso. Vamos mentalizar isso 5 minutos do dia, entendeu? Que isso acabe, que isso cesse, que não tenha mais disputa, mais guerra e mais problema agora que possa justificar outros procedimentos biológicos que possa atrapalhar a nós, como está atrapalhando, como já foi feito para mim, já foi feito. Mas que possam parar com isso, que isso não continue. Vamos mentalizar 5 minutos do dia, porque eu conversei com uma pessoa de física quântica e ela diz que nós temos o poder de, no coletivo, mentalizar, orar, pedir para o plano superior para isso acabar. A gente tem esse poder. Não vale a pena agora acirrar mais briga, mais disputa, mais possibilidade de ataque. Agora não vale a pena isso. Por mais que alguém esteja certo e alguém esteja errado, mesmo que a pessoa que esteja errada, o bloco esteja errado, a gente tem que agir com calma agora, com cautela, para não gerar mais ódio e mais atitudes de ataque. É isso que eu tenho para falar. Que a gente está vivendo um momento bem difícil, que não dá para daqui para frente continuar esses ataques. Não dá. A gente tem que parar. Nós temos esse poder de mentalizar, de pedir, de nem que seja 5 minutos do nosso dia. A nossa mente tem essa capacidade de conectar, de orar e de elevar o pensamento. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo. Pode ter sido assim há 7 anos atrás, 8 anos, nem foi tão longe assim, não foi tão distante. Que eu atendi na minha casa uma mulher que marcou consulta. Ela entrou na minha casa, porque eu atendia de vez em quando presencialmente, não atendia só online, mas eu atendia algumas pessoas na minha casa. E era no Catete. E ela entrou na minha casa. Entrou, atendi em casa também. E ela entrou, e porque eu achava que alugar consultório, essas coisas, gasta mais dinheiro, atendi em casa mesmo. Ela entrou, e ela era uma mulher super esquisita. É esse meu relato. Ela tinha mais ou menos 1,80 m, tinha um cabelo muito liso, escovado, uns olhos muito uns olhos muito pretos, assim, totalmente preto, assim, pupila preta. E era alta, né? Tinha 1,80 m. Tinha uma maneira de agir muito esquisita. Quando ela entrou, eu achei ela meio estranha. E eu fui fazendo a consulta com ela, falando com ela, e a atitude dela comigo era de deboche o tempo todo. E tudo que eu falava, ela debochava. E eu não conseguia ver muito as coisas dela, como se estivesse bloqueado, entendeu? Eu lembro que eu pedi para colocar a cabeça na mão a mão na cabeça dela, ela deitar, porque eu fazia isso com as pessoas, às vezes fazia, como eu falei, fazia trabalho na cabeça para puxar energia para trabalhar minha clarividência também, com a mão quando eu punha a mão na cabeça também abria mais meu canal para ver as coisas. Não é necessário, mas eu fazia isso às vezes por uma questão de facilitar a minha percepção, minha evidência, né?
E botei a mão ela deixou eu colocar a mão na cabeça dela, deitou, porque eu não estava conseguindo ver as coisas dela no tarô. O tarô estava meio bloqueado. E eu achei ela muito esquisita. Quando eu coloquei a mão na cabeça, eu não conseguia ver as coisas dela como se tivesse tudo muito assim inacessível para mim. E eu achei que ela não era nem uma pessoa normal, não era nem uma pessoa humana. Foi o que achei. Eu fiquei bem incomodada. Como eu falo para vocês, há 30 anos eu atendo pessoas. Esse caso aconteceu uma vez só, uma única vez, no atendimento. Uma única vez que eu atendi uma pessoa muito esquisita. E que eu achei que não era uma pessoa humana, era outra coisa. E aí as pessoas falam de extraterrestres, eu nunca tive assim, eu tive alguns contatos com eles em evidência, clarividência, sim, já tive, mas é engraçado, é uma coisa meio traumática, eu não gosto muito, como eu já disse, eu não acho que essa belezura, essa delicadeza, essa bondade infinita, não acho. Não acho isso. Mas assim, essa mulher foi muito estranha. E eu lembro dela, não parecia nada humana. É isso que eu tenho para dizer. É um depoimento assim meio esquisito, né? Mas assim, eu passei 2 horas com ela, mais ou menos, e não conseguia falar as coisas para ela. Fiquei completamente. E ela debochava. E ela ficava me debochando. Só que ela não parecia uma pessoa normal, entendeu? Assim, uma pessoa comum, uma pessoa. Não parecia mesmo, entendeu? Assim. E ela tinha um olhar, ficava olhando para mim, um olho assim super preto, assim, super intenso. E eu achei o olhar dela meio. Me incomodou muito a presença dela. Me deixou completamente sem chão. Não gosto de atender mais presencialmente, né? Não gosto. Mas assim, essa mulher, eu tenho que dizer para vocês, foi a única pessoa desse tempo todo que eu já lidei com pessoas que não me passou uma coisa normal, humana. Me passou alguma coisa que não é humana. Tanto o corpo dela era estranho, eu não sei te dizer, assim, não tinha uma energia normal, como a atitude dela, o olhar dela, os olhos dela me olhando e tudo mais, assim, ela foi algo assim meio traumático. Ela pagou consulta, mas assim, ela saiu, eu falei, gente, o que é isso que entrou aqui? Quem é essa pessoa que entrou na minha casa, sabe? Até hoje eu não esqueço. E ela marcou consulta. Ela ligou pra mim, mas a maneira dela agir, ela não tinha nenhuma pergunta, não tinha nenhuma questão na vida dela, ela não tinha nada que eu quisesse que ela quisesse saber através de tarô, de cartas. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ela ficava rindo. E na verdade a energia dela era muito estranha. Não vi nada que fosse da nossa vida aqui humana, porque nós temos preocupações naturais. Todo ser humano tem preocupações, tem coisas que incomodam, e todo ser humano tem alguma coisa que incomoda do passado, alguma coisa de alguém do passado que incomoda. Agora, tem questões a nível afetivo para ver das relações, da relação afetiva, para avaliar como é que está a situação da relação afetiva, trabalho, tem perguntas em relação ao trabalho, em relação ao futuro, em relação ao trabalho, como é que está, algumas pessoas da família. Mas essa mulher não tinha nada disso, essa mulher não tinha nada. Quando eu olhei para ela, eu não senti nada ligado à preocupação, a trabalho, a família, relação afetiva, dinheiro, nada ligado a isso, o que é estranho. Eu jogando carta para ela, as cartas não me falavam nada de problema dela, como se ela não tivesse nenhum tipo de problema. E não conseguia ver quais são as questões dela, não tinha questão nenhuma, não tinha nenhuma pergunta para mim, nada para perguntar. E quando ela deitou, eu coloquei a mão na cabeça dela, eu não conseguia sentir a energia dela como uma coisa normal de ser humano que tem problemas.
Não senti nada disso. E eu fiquei completamente fora do chão com essa pessoa, gente, que entrou dentro da minha casa, essa mulher. Um olho preto, um olhar bem sinistro. Eu não sei que pessoa é essa. Quando ela saiu, eu até pensei, será que isso é uma assombração? Mas não era uma assombração, porque até uma assombração, né? Um fantasma tem questões, né? Eu não sentia nem ódio, eu sentia um teste, um deboche, uma coisa incomum. Eu tinha esse relato para falar. É esse relato. E vou fazer outro relato agora, mas assim, vamos mentalizar para o planeta, gente. Vamos mentalizar para a Rússia, para a China, para o Oriente Médio, para os Estados Unidos, para haver acordo, entendimento, paz, equilíbrio. Vamos pedir para o plano superior, vamos pedir 5 minutos do dia, 5 minutos do dia, que não haja mais nenhum tipo de embate, nenhum tipo de opressão, porque para mim a gente está sendo oprimido por questões preparadas quimicamente, é a minha opinião. A gente tem que pedir muito, a gente vai sobreviver a tudo isso e que pare essa guerra, essa disputa. Obrigada.